Ora viva, paz e graça a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Vão orar a Deus em forma de agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer a Ele pelo dom da vida. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo dom da vida, pela saúde. Obrigado também por me permitir estar aqui a trazer uma mensagem para vocês. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos vocês que estão a me ver. Obrigado aos que irão me ver. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sou muito feliz em poder estar aqui a transmitir essas mensagens. Vou aproveitar a explicar a vocês como é que eu consigo, onde é que vem essas mensagens, como é que eu elaboro. Ora viva, vou explicar a vocês de onde é que vem todas essas mensagens que eu trago, como é que eu consigo elas. Essas mensagens vêm no momento de adoração. Quando eu adoro a Deus, Ele me dá revelação, Ele me permite ter revelação e me obriga a trazer a mensagem para ti. É mesmo uma obrigação. Quando tu recebes uma mensagem de Deus, é difícil permanecer com ela dentro de si. Eu não havia planejado hoje trazer essa mensagem. Estava a trabalhar, depois fui ao banho. Quando entrei no banho, Deus me deu essa revelação, pois eu louvo quando estou no banho. Estou sempre a louvar a Deus. Então Ele deu-me essa mensagem para trazer a vocês. E tive que improvisar muito rápido e trazer essa mensagem. Por quê? Porque Deus me dá entendimento, me dá uma revelação, mas não me dá bases bíblicas. Então, quando eu recebo a mensagem de Deus, eu tenho que correr para a Bíblia, ir buscar a mensagem, ir buscar a base bíblica para fundamentalizar essa palavra que Ele trouxe para mim. Então, espero que hoje sejam muito abençoados. Eu creio que serão muito abençoados, assim como eu fui abençoado quando eu recebi essa mensagem. Até agora, na verdade, estou assim, bem entusiasmado, e a mensagem ainda não foi completamente digerida. Sei que ainda vai trabalhar muito em mim, mas eu tinha que trazer. Em primeiro lugar, para as pessoas que vão assistir ou estão a assistir e vão assistir esse live por causa do título, Conhecendo a Mente de Cristo. Esse título eu trouxe para vocês. Esse título tem relação com o tema que eu quero trazer, mas não direta. Mas para responder a quem veio ouvir o live por causa do título, vou iniciar explicando esse título, Conhecendo a Mente de Cristo. Conhecendo a Mente de Cristo. É incrível. Vamos perguntar, é possível conhecer a mente de Cristo? Claro, é possível. E eu vou dizer uma coisa, nós não só... Glória a Deus, seja bem-vindo, Manda-Chuva. E Leila, Nelson, sejam bem-vindos. Então, não só é possível conhecer a mente de Cristo, como também é possível ter a mente de Cristo. É isso que eu quero trazer para vocês, para colocar para que possam entender o título dessa mensagem. Boa noite, Manda-Chuva. Paz. Então, para que possam entender o título desta mensagem, para depois entrarmos no que é o tema verdadeiramente. O título é mais chamativo, eu coloquei ele. Para que possamos entender esse tema, vamos à Bíblia, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 16. O livro de Coríntios, a carta aos Coríntios foi feita por Paulo. Paulo disse assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia.
Glória a Deus, manda chuva. Estou muito bem, graças a Deus. Um bocado cansado, trabalhei muito, trabalhei muito. Essa mensagem tive há pouco tempo e tinha que transmitir. Pois ela essa mensagem já estava dentro de mim, me sufocando. Eu tinha que transmitir. Ok? Assim diz Paulo na primeira carta aos Coríntios 2:16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus, nós temos a mente de Cristo, como eu dizia antes. Não só podemos conhecer a mente de Cristo, mas nós, na verdade, temos a mente de Cristo. Vou tentar explicar isso muito bem. Seja bem-vinda no Chacanda, até que enfim participar de um live meu em direto. Glória a Deus. Então, nós não só temos... Boa noite, Sharon Daisy, seja bem-vinda e participe, fique até... Não saia, sei que é difícil permanecer no live, é difícil, mas não saia que tem muita coisa boa. Nós não só podemos conhecer a mente de Cristo, como também podemos ter a mente de Cristo. Mas esse ter a mente de Cristo que o Paulo dizia na carta aos Coríntios, não é literalmente abrir a nossa cabeça e colocar a mente de Cristo. Eu vou explicar como é que nós podemos ter a mente de Cristo e como isso funciona. Na verdade, quando Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, é porque nós temos acesso a ela. Não temos a mente literalmente, mas temos acesso à mente de Cristo. Como é que acontece esse acesso? Pai João, seja bem-vindo. Amém, pastor? Ora, viva! Não sou pastor ainda, desculpa, ainda não sou pastor. Não sou pastor, simplesmente trago a mensagem de Deus. O que Ele tem me dito, eu tenho trazido. Obrigado. Então, nós temos acesso à mente de Cristo. Como é que esse acesso acontece? Não temos a mente de Cristo fisicamente, mas temos acesso a ela. Acesso por meio do Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que nada conhece melhor o homem do que o Espírito do homem. E também diz que nada conhece melhor a Deus do que o Espírito de Deus. Então, nos foi dado o Espírito de Deus. E é por meio do Espírito de Deus que temos acesso à mente dele. Nós podemos entrar a qualquer momento na mente de Cristo. Saber qual é a sua opinião numa determinada coisa. O que é que ele quer num determinado momento. É esse acesso que nós devemos ter. Vamos a Bíblia no livro de Ezequiel 36:26. Diz assim a palavra do Senhor: e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de vocês. Dentro de cada um de vocês, arrancarei os corações de pedra e colocarei um coração de carne. Antes de Jesus vir, Deus prometeu colocar o Espírito dele em nós. Antes de Jesus vir, algumas pessoas tinham o privilégio de ter o Espírito de Deus, mas pela graça. Mas o Espírito de Deus não habitava na terra. O Espírito de Deus foi retirado da terra quando aconteceu o dilúvio de Noé. Porque Deus disse o seguinte: o meu Espírito não mais contenderá com o homem, porque ele também é carne. Antes do dilúvio de Noé, o espírito do homem lutava, guerreava com o homem e não conseguia transformar ele. Mas depois da vinda de Cristo, o Espírito de Deus já pode pousar em nós e muito bem nos transformar. No livro de Ezequiel, Deus promete esse Espírito. Depois, no livro de João, Deus diz o seguinte, ou melhor, Jesus diz o seguinte: ele ia falando do Espírito de Deus, e depois chegou a João 14:26, diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo que eu vos tenho dito. Vos ensinará todas as coisas.
É por meio do Espírito Santo que nós temos acesso à mente de Cristo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Essa era para fazer entender o título do tema, o título da mensagem. Mas verdadeiramente não é exatamente isso que eu trago para vocês hoje. Eu quero trazer uma mensagem mais profunda. E essa mensagem é para as pessoas que mais vão entender essa mensagem são as pessoas que têm passado por dificuldades na vida. São pessoas que têm passado por dificuldades na vida. Amém, glória a Deus. São pessoas que têm passado por dificuldades na vida, assim como eu. Eu passei por muitas dificuldades. Para quem não sabe, na verdade, muita gente não sabe, até as pessoas mais próximas de mim não sabem. Eu passei por muitas dificuldades. A mensagem de hoje é dependência. Dependência de Deus. É necessário. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus nos ensina de diversas maneiras a sermos dependentes de Deus. Dependentes de Deus. Eu quero trazer para vocês mais o último versículo que eu ia trazer para vocês. Eu trago isso para dar base bíblica, para que creiam que o que eu falo não são minhas palavras, mas é a palavra de Deus. Eu quero que fique bem claro isso, que não busco interesses próprios, é mesmo a palavra de Deus. Assim como eu tenho sido transformado, eu espero que a mesma palavra transforme vocês. Pois isso não é uma simples palavra, isso não é um simples live, como live de entretenimento, porque não tem o que fazer. Verdadeiramente essa palavra, quando sai do livro e vem para o ser humano, transforma. E essa palavra é poder e é vida. Creia nisso, essa palavra é poder. Assim diz Lucas 33. Aqui Jesus contava uma história bem longa. Ele contava que havia um homem que fez uma determinada festa e chamou os convidados negaram de chegar. Depois o servo que veio dizer ao dono da festa de que os convidados não quiseram vir à festa. O homem mandou de novo esse servo, diga, vai chamar agora qualquer um que quiser vir a essa festa. E ele foi chamar e muita gente veio já. Mas ainda assim não completou o que a festa, ou não completou o que o homem tinha imaginado ou que tinha planeado para aquela festa. Não chegou o número que ele imaginou daquelas pessoas. Não chegou. Assim, depois de Jesus Cristo. Continuação da história. Jesus Cristo disse assim: assim, pois, todo aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Deus diz o seguinte: para todo aquele que vai fazer uma coisa, por exemplo, construir uma casa, primeiro senta e planifica. Ninguém começa a construir. É necessário que sente e planifique. Do mesmo jeito que quem quer comprar um carro, ele primeiro senta, planifica e faz o cálculo das suas economias. Jesus diz o mesmo. Aquele que quer me seguir, não simplesmente comece a me seguir. Sente e calcule os custos. Pois é muito caro seguir a Jesus Cristo. Eu vou dizer uma coisa, não existe a coisa mais cara nesta vida que seguir a Jesus Cristo. Então é necessário que sentemos e façamos um cálculo de tudo que teremos que perder, de tudo que iremos ganhar e ver se vale a pena. É o que Jesus diz no Lucas 33. Depois podem ir ouvir bem essa história. Então, para as pessoas que passam por dificuldades, assim como eu passei por muitas dificuldades, eu recordo que eu, quando fui a Tete, uma vez eu passei um ano em Tete. E eu, quando passei um ano em Tete, eu aprendi, ou melhor, eu vivenciei, eu sei o que é ficar na rua sem ter o que comer. Sei o que é ficar na rua com as malas na mão, sem ter onde dormir, nem onde escovar os dentes e muito menos onde tomar banho. Eu passei por muita dificuldade na vida, mas eu notei uma coisa. Foi lá em que eu conhecia Deus. Foi lá onde eu conhecia Deus. E vou dizer uma coisa, conheci a Deus. Infelizmente, quando voltei
por causa da influência daqui de Maputo, etc. Mal que eu cheguei em casa, logo ainda a vir de viagem, me receberam com bebidas, álcool, shots na boca e eu voltei voltei ao mal. Mas graças a Deus, ano passado mesmo, nos meados do ano passado, me converti seriamente e conheci a Cristo de verdade. Mas foi lá em Teta onde eu conheci a Deus. Quando eu passei por dificuldades, eu passei por coisas terríveis da vida, eu conheci a Deus. E é o mesmo que Deus diz agora, quando Deus diz que assim pois todo aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não é porque Deus não quer vos ver feliz, não é porque Deus não quer que você seja próspero, tenha casas e casas, mansões e carros. Deus quer isso, Ele disse muito bem que eu vos faço próspero e todo aquele que Ele segue é próspero. O que Deus quer é que você tire isso, não deixe que isso seja teu Deus. Renunciar não significa ser pobre. Muita gente não entende uma coisa. Quando Jesus Cristo disse àquele homem que foi muito rico, que foi a ter com ele, e disse o seguinte: Jesus Cristo, o que eu posso fazer para ser teu discípulo ou para entrar no reino dos céus? Jesus Cristo disse o seguinte: cumpre todos os mandamentos. Ele disse: quais são os mandamentos? Depois Jesus Cristo ditou os mandamentos e ele disse o seguinte: eu já cumpro tudo isso. Depois Jesus disse para ele: vende tudo que você tem e siga-me. Você acha que Jesus Cristo fica feliz ao ver ele pobre? Não! Jesus Cristo ficava feliz em ver ele com dinheiro. Qual é a razão de Jesus Cristo dizer a ele para largar tudo e seguir a ele? Ele já tinha o dinheiro como um Deus. A segurança dele, a falsa segurança do dinheiro. Muita gente lê a Bíblia, encontra aquelas partes em que Deus diz: larguem vossos deuses, detem fora essas pedras, essas esculturas, etc. E pensam que aquilo já é da outra época. Na verdade, aquelas estruturas que eles adoravam não passam de madeira e pedra mesmo. Tanto que Deus disse no livro de Isaías que vocês vão a uma árvore, cortam ela, com uma parte fazem comida, aquecem água para tomar banho e com outra parte fazem esculturas e ajoelham e adoram. Ele começou a rir, Deus riu disso, disse: mas vocês são tão tolos mesmo, que uma parte dessa madeira vocês queimam para fazer comida e outras coisas, e outra parte vocês ajoelham e começam a dizer glórias, glórias. Então, o que feria a Deus não era aquela madeira ou aquela pedra, mas o que estava na mente deles, aquela segurança que eles tinham. Então, nós hoje em dia não temos aqueles deuses, aquelas esculturas de deuses, não, já não temos, mas nós ainda temos o mesmo hábito deles. Nós temos Deus mamã, temos Deus papá, temos Deus tios, temos deuses amigos, temos Deus dinheiro, temos Deus licenciatura, temos Deus mestrado, temos Deus prosperidade, temos vários deuses na nossa vida. Não somos tão diferentes com os israelitas. Não somos diferentes com os judeus antigamente. Nós ainda continuamos nesse mundo de carregar esses deuses na nossa vida. Sabe? Oh, glória a Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito para a terra prometida, Canaã, Deus poderia muito bem levar eles direto para Canaã em poucos dias ou semanas. Mas Deus levou eles já 40 anos. Por quê? 40 anos aquele povo não tinha onde semear. 40 anos aquele povo não tinha onde fazer a sua roupa ou comprar roupa. 40 anos aquele povo não tinha nada. O que Deus queria ensinar ao povo de Israel? Dependência. Dependência de Deus. Para quem já passou pelas dificuldades que eu passei, para quem já teve que orar, dizer: Senhor, peço comida. Para quem já disse: Deus, peço comida, sabe muito bem o que é dependência de Deus.
quem diz glória a Deus, amém, glória ao Senhor Jesus Cristo mesmo. Para quem já teve, para quem tem que ajoelhar todos os dias e dizer, Senhor, peço comida. Para quem tem que ajoelhar e dizer, Senhor, peço uma roupa para vestir. Estão a me rir lá na fora os que estão na moda. Para quem tem que orar e dizer, Senhor, peço um carro. É que aqui no Chapa está mal, vamos apanhar coronavírus. Para quem tem que todos os dias ir de joelhos. Pensa que é sofrimento, mas meu Deus, vou te dizer, isso é maravilhoso. Estar sempre na presença de Deus. Depender de Deus. É isso que Deus quer, na verdade. É isso que Deus quer. Mas não é que Deus quer que nós fiquemos na pobreza para sempre. Não, para depender dele. Ele quer nos ensinar com a pobreza, com as faltas, para quando ele nos dar, aquilo não virá nosso Deus. Olha, o povo de Israel não aprendeu a lição que Deus tinha a dar a eles. Deus lhes permitiu 40 anos de dependência no deserto. Depender do maná. Depender de rochas tirarem água para eles. Depender de tanta coisa. Até a roupa deles não chegou a envelhecer durante 40 anos. Tanta coisa que eles dependiam de Deus. Dependiam de Deus. E quando chegaram à terra prometida, não ficaram muito tempo. Começaram a ganhar deuses. Eles não aprenderam o que Deus queria. Eles não entenderam o que é que Deus queria com eles no deserto. Deus queria trazer a eles a dependência de Deus. Queria fazer com que eles sejassem dependentes de Deus. Mas aquele povo não entendeu aquilo. Entrou na terra prometida, fez vários deuses. E aquilo formou ele. Infelizmente. E eu quero trazer essa mensagem hoje para ti. Para os que... Helena, seja bem-vinda. Para os que já passam dificuldades, qualquer pessoa que for a ver o live, que passar dificuldades na vida, aprenda. Deus quer com que essas dificuldades te façam dependente dele. Ele não quer que você seja pobre ou passe dificuldades para sempre. Ele quer que tu aprendas uma lição, depender dele, de que ir se inclinar e ficar de joelhos, não só para comer, mas para estar na presença dele, em nome de Jesus. E agora, os que nasceram no conforto, infelizmente isso é uma desvantagem no reino de Deus. Eu não nasci no conforto, sei muito bem o que é dependência de Deus, até para comer o que é para vestir, até para o que vestir. Para os que nasceram no conforto, infelizmente no reino de Deus isso é uma desvantagem. Há uma diferença entre o reino de Deus e o mundo. Mas ok, para os que nasceram no conforto, eu imploro e rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não façam do conforto vosso Deus. Não façam do dinheiro vosso Deus. Não façam da licenciatura o vosso Deus. Não façam da mamã, do papá, dos amigos, da diversão o vosso Deus. Eu rogo isso, imploro, porque isso tem consequências. Antigamente, antes de Cristo, Deus punia as pessoas. Punia muito. Tipo, errava, ele punia. E agora no Novo Testamento, infelizmente, Deus não pune diretamente. É por isso que podem perguntar assim, André, por que as pessoas fazem tanto mal às outras? Estão sempre a fazer mal às outras, mas não são punidas. Por que essas pessoas estão sempre a fazer mal às outras pessoas e não são punidas? Vão me perguntar isso. Antigamente Deus punia muito e agora ele já não pune tanto. Por quê? Deus já não pune tanto. Porque ele já decretou a sua punição. A punição que Deus já decretou está em Cristo Jesus. Aquele que não andar nos seus caminhos, aquele que fazer do mundo o seu Deus, aquele que fazer da diversão, aquele que fazer do dinheiro, fazer da licenciatura, fazer da prosperidade, de mamá, de papá, seu Deus, já está punido. Ele pode viver até muito bem durante a sua vida. E nós os que sofremos para fazer, e nós os que sofremos para aquilo, para agradar a Deus, passarmos por muitos problemas. E
parece injusto, não é? A punição que essas pessoas têm depois é muito pior. Então, eles já têm punição. Mas o que eu quero dizer, eu já passei por muitas dificuldades. Leo Alves, seja bem-vindo. Eu já passei por muitas dificuldades na vida. Já perguntei a Deus o que vou comer, onde vou dormir. E Deus me ensinou algo com isso. Seja dependente de mim. Agora, para as pessoas, para abranger a todos o live, para as pessoas que nasceram no conforto, eu quero rogar que não façam disso o vosso Deus. E todo aquele que nasceu, que não nasceu no berço de ouro, fica a saber que você foi escolhido por Deus, porque você é forte. Você foi escolhido por Deus porque você é forte. Ele vai te levantar. Só tens que entender essa lição. Só tens que entender essa lição de que dependa de Deus. Eu, graças a Deus, a vida agora tem sorrido para mim muito. Mas eu não posso deixar de ficar de joelhos e adorar e louvar a Deus. Não posso deixar de fazer isso, pois tudo vai cair de novo. O que faz com que tudo comece a subir, o que faz com que eu tenha resultados na vida, é o meu devocional. É aquele momento em que eu vou lá orar, é aquele momento em que eu vou lá entrar na presença de Deus. É aquele momento em que eu mostro dependência dEle. Aquele momento em que eu digo que tudo isso que eu tenho não é meu Deus. Eu ainda tenho o meu Deus. Oh, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Essa é a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Medite nela. Assim como Deus disse para Josué. Medite nessa palavra dia e noite. Não perca essa palavra. Não permita que essa palavra se perca. Pois essa é uma chave da vida. Chave da vida. Existe um só Deus. Eu admiro aquelas pessoas que dizem: essa igreja não presta, essa igreja não presta. Falam muito mal das igrejas, vão trocando de igreja, não sei o quê. Existe uma coisa. Existe só um Deus. Então, quando você vai trocando de igrejas, é melhor que tu troques de Deus também. Troque de Deus. Diga, esse Deus não presta. E vai procurar. Tem muitos deuses no mundo. São milhares de demônios que desceram do céu com Satanás. Então, tem muitos deuses. Pode fazer Deus Sol, Deus Lua, porque eles habitam nas regiões celestiais. Eles tomam conta dos corpos celestes. Então, é só escolher uma estrela e adorar ela. Mas se você conhece o meu Deus, eu quero te revelar a mente de Cristo. A mente de Cristo tem acesso, você tem acesso a ela por meio do Espírito Santo. Ele poderá te dar revelações todos os dias. Entre e ore, é lá onde Ele te dará de revelação. Vá e louve a Deus, é lá onde Ele te dará revelação. Nós não temos revelação quando lemos a Bíblia. Outros pegam a Bíblia e começam a ler e esperam ter revelação. Revelação vem depois disso. Aquele momento é de leitura. Revelação vem com meditação. Revelação vem com louvor e adoração. Eu, em particular, há outros que dizem que tem revelação de Deus quando eles estão no ambiente de oração. Eu, infelizmente, não tenho revelação de Deus nessa área. Há outros que têm revelação de Deus quando estão a dormir, têm sonhos. A quem tem o dom, tem essa capacidade, Deus lhe deu essa capacidade. Ele ouve a Deus por meio de sonhos. Eu, infelizmente, não tenho esse dom. As minhas revelações, as revelações que Deus traz para mim, vêm no momento de louvor. Eu sou mestre de louvor, eu adoro louvor. Várias profecias vieram até mim sobre louvor. Todo mundo que olha para mim, todo homem de Deus que olha, o Espírito lhe revela que eu tenho dom de louvor. Infelizmente não tenho uma boa voz. Para Deus não é a voz, o tom da voz ou a beleza da voz. Para Deus é o sentimento, o coração. Eu tenho um coração. Eu quando louvo, eu liberto aquelas emoções, que é aquilo que me permite conectar-me
com Deus, através do Espírito dele. Eu, quando louvo, tenho acesso à mente de Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Digamos que a mente de Cristo é esse punho. E este é o Espírito Santo. Quando eu louvo, o Espírito Santo entra na mente de Cristo e permite ter uma conexão direta. Ele me dá as informações, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Ele me revela as minhas áreas. Onde eu estou a falhar, ele me diz, estás a falhar aqui, estás a ser muito fraco aqui. Ele faz isso comigo. E eu quero recomendar isso para vocês. Não há melhor coisa nesta vida. Eu digo, meus amados, não há melhor coisa nesta vida que ter a Deus. Eu posso até muito bem passar por dificuldades. Mas, quando eu estou em conexão com Deus, tudo passa. Aquelas dificuldades se tornam pequenas. Conheça a Cristo. Conheça a Deus por meio de palavras. Eu tenho recebido muitas mensagens no WhatsApp de pessoas a dizerem tipo: André, eu gosto muito, tipo, eu admiro muito a devoção que tu tens, admiro muito a intimidade que tu tens com Deus, admiro muito isso, esse amor que tu tens por Deus. Como é que eu posso conseguir isso? Eles perguntam isso para mim. E eu sempre lhes dou qualquer conselho simples de um homem normal, dou alguns conselhos. Mas eles não sabem de onde é que eu busco isso. Eu lhes digo onde é que eu busco. Eu busco isso em oração. Eu busco isso quando leio a Bíblia. Eu busco isso quando vou à igreja. Eu busco isso quando louvo a Deus. Mas quando as pessoas ouvem isso, não querem pagar o preço. É por isso que Jesus disse: antes de me aceitar como teu Senhor e Salvador, sente e planeje se vais conseguir pagar o preço. Há uma coisa que Jesus Cristo sempre fazia quando ele via multidões atrás dele. Jesus Cristo, não que ele não gostasse de multidões, mas ele sabia que alguma coisa está errada, porque estes aqui não entenderam o que eu quero dizer, o que eu tenho dito. Sempre que viam multidões, a Bíblia sempre diz que multidões andavam atrás de Jesus. Jesus sempre que via multidões, ele dizia o seguinte: parava e dizia para eles o que é o reino de Deus e o quanto eles tinham que perder para tal. E nesse momento que ouviam aquelas palavras, alguns diziam: esse discurso é duro demais. É duro demais para nós vamos embora. Então, meu amado, existe renúncia, mas não é dolorosa. Porque quando você renuncia, você recebe algo muito maior. Porque as pessoas, tipo, que ainda não... Ah, my God. O que as pessoas ainda não perceberam é que no reino de Deus primeiro se dá para receber. É muito importante que tu dês o primeiro passo de fé, que é renunciar. Quando tu renuncias, não pense que vai ficar por aí, de que não vai receber mais nada. Não, você vai receber. O problema é que nós queremos receber sem renunciar. Não é assim como funciona no reino de Deus. Não é desse jeito. Nós primeiro acreditamos, depois é que vemos. O mundo te ensinou. O mundo ensina de que para acreditar temos que ver. Mas no reino de Deus é o contrário. Quem acredita, depois vê. Tem que acreditar primeiro para ver. No reino de Deus as coisas são completamente diferentes com esse mundo. Como por exemplo quando eu disse que os que nasceram no berço de ouro, os que nasceram no dinheiro, não nasceram nos cuidados, estão em desvantagem. Assim como o Senhor disse, por meio de Paulo, no livro de, se não me engano, Gálatas ou Romanos, Paulo diz o seguinte: não são muitos os nobres que herdam o reino dos céus, que se herdam o reino de Deus. Não são muitos os nobres, não são muitos os que têm dinheiro, não são muitos não são muitos os que têm status, que conseguem entrar neste mundo.
Assim como temos no exemplo do rico e do Lázaro. O rico, infelizmente, foi ao inferno, como retrata. E Lázaro, que era pobre, ganhou os céus. Não que o rico não possa herdar o reino dos céus. Não que o que tem dinheiro, o que nasceu no berço de ouro, não possa herdar o reino dos céus. Mas é o seguinte, essas pessoas têm mais dificuldades para herdar o reino dos céus. Por quê? Porque aquilo lhes dá segurança. Quando ele precisa de ficar feliz, ele paga, compra a felicidade. Ele paga uma mulher, ele paga uma bebida, paga qualquer coisa. Agora, para quem não tem que depender de Deus, esse está sempre lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o vídeo foi muito longo, mas era necessário. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra não seja perdida em vós, mas que vos transforme. Que vos transforme. Que vos transforme em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como ela tem feito comigo. Sejam abençoados. Sejam abençoados. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui e transmitir essa palavra. Não sou nada. Sou apenas um vaso. Sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor tem usado para transmitir essa palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E que todos vocês sejam abençoados. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz e graça. Paz e graça. Oh my God. Tchau, tchau, tchau.